Então, peço que os irmãos abram suas Bíblias, a gente vai meditar em 3 versículos. Mateus 11, 28 a 30 vem dizendo o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os irmãos entenderam? Vamos lá, irmãos, isso aqui resume, bem dizer, toda a vida cristã. Vamos começar. Devemos encontrar descanso vestindo o seu jugo e carregando os seus fardos. Ao cooperarmos com Cristo na grande obra pela qual Ele deu a vida, encontraremos o verdadeiro descanso. Quando éramos pecadores, Ele deu a vida por nós. Ele quer que venhamos e aprendamos dele. Desta maneira, devemos encontrar descanso. Então, como Milton disse, né? Nós devemos ir até Ele e Ele vai tirar o jugo que a gente tem e nos dá o dele. Ao a gente se achegar a Ele, teremos paz e descanso, ouvindo o que Ele nos tem a dizer, né? Colocando em prática aquilo que Ele nos pede. Ao aceitar o jugo de restrição e obediência de Cristo, você descobrirá que isso é uma grande ajuda. Usar este jugo mantém-nos ao lado de Cristo e Ele suporta a parte mais pesada da carga. O jugo não é suave. Ele torna suave. O jugo é pesado. Quando nos colocamos ao lado de Cristo, ao lado do divino, então Ele carrega o peso, a maior parte do peso. Por isso se torna leve. Mas o jugo é pesado. O ser humano, ele alcança a salvação por ele mesmo? É pesado, né? Impossível, bem dizer. O peso esmagaria o ser humano. Ter amor é possível para o ser humano? Perdoar o seu próximo é possível ao ser humano? E com Cristo? Tá vendo como ele alivia o fardo? O jugo? Seria impossível para a gente carregar esse jugo sem a força dele. Impossível. O que é um jugo? Vamos definir agora o que é jugo. É um aparelho que eles vestem no animal para ajudar ele a carregar a carga. Mas eu vou dizer aqui que o jugo seria um cabresto. Vamos colocar que é o cabresto. Não é o cabresto. Aqui ele é para carregar a carga, certo? Mas nesse sentido aqui que Deus disse, é como se fosse o cabresto do cavalo. O jugo ele vai nos direcionar, vai nos dar sentido, vai nos mostrar o caminho. Eu perguntei para os irmãos o que era o jugo. Alguns responderam algumas coisas que eu não concordei muito. Mas é como eu disse, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E todos temos ideias e pensamentos diferentes. Mas vamos chegar a um ponto final, uma conclusão final, quando tiver mais à frente no estudo. Há uma condição para o descanso e a paz aqui oferecidas por Cristo. É a de tomarmos o seu jugo. Todos os que aceitarem a condição descobrirão que o jugo de Cristo os ajudará a carregar todo o fardo que lhes for necessário carregar. Sem Cristo ao nosso lado para suportar a parte mais pesada da carga, devemos de fato dizer que é pesada. De fato é pesada. Sem Ele para nos auxiliar, é muito pesada. E ao colocarmos em conformidade com o jugo, já vem os fardos de brinde, né? Porque quando temos o jugo de Cristo, aqui já diz também que os fardos se tornarão leves. Mas unidos a Ele ao jugo do dever, todos os encargos da vida podem ser levemente carregados. E assim que o homem comece a agir em obediência voluntária às exigências de Deus, virá sua paz de espírito. Quando o homem agir em obediência voluntária. As igrejas estão cheias de membros, de pessoas dizendo que estão servindo, que estão agradando a Deus, louvando, adorando, e muitas vezes estão para se aparecer como os fariseus. Isso não dá paz de espírito. Paz de espírito se encontra com o coração aberto igual o publicano. Aí encontra a paz de espírito. Zaqueu encontrou paz de espírito. Era considerado um pecador dos grandes. E ele encontrou a paz. Tudo porque ele tinha um coração aberto. Aqui, ó, os fardos, como a gente leu no começo, ó,
Mas unidos a ele, ao jugo do dever, todos os encargos da vida podem ser levemente carregados. E esses aqui são os fardos, os encargos da vida. Os fardos são esses. Devemos carregar o jugo de Cristo para que possamos ser colocados em completa união com ele. Tomai sobre vós o meu jugo, diz ele. Obedeça aos meus requisitos, mas esses requisitos podem estar em oposição direta à vontade e aos propósitos do agente humano. O que precisa ser feito? Ouça o que Deus diz. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. Então, esses requisitos eles vão estar muitas vezes quase que 100% contrários à vontade humana, porque a nossa vontade ela é má, ela tem a tendência para o mal. E Deus ele já determinou todo o caminho que a gente deve traçar. Já nos deu a lei, nos deu os testemunhos, exemplos incontáveis na Bíblia do que devemos fazer, do que deve ser feito, qual é o melhor caminho para se tomar, para ter, como o Milton disse, a vida eterna. Mas, se quisermos ir após ele, devemos nos renunciar a nós mesmos. Devemos se esvaziar, se humilhar, descer ao pó. E aqui ele diz, né? Carregue a minha cruz e siga-me. O jugo e a cruz é a mesma coisa. Tem o mesmo significado. Quando ele diz carregue a minha cruz ou carregue meu jugo, ele está dizendo a mesma coisa. Mesmo propósito. O jugo e a cruz são símbolos que representam a mesma coisa. A entrega da vontade para Deus. Isso resume jugo, isso resume a cruz. A entrega completa da vontade. É fácil você querer viver algo que muitas vezes você não gosta, porque quando estamos na lama, estamos no pecado, não gostamos de fazer as coisas para Deus. Não gostamos. E aqui ele diz, né, que é a entrega total da vontade para ele. E como vamos fazer se nossa tendência é para o mal? Como que a gente alcança isso? Simplesmente graça. Graça. Graça é perdão, graça é remissão de pecados. E por aí começamos a nossa transformação para que comecemos a gostar daquilo que ele gosta. Algo mais elevado, nobre, algo mais sublime, puro para nossas vidas. Algo que não nos quebrante, algo que não nos deixe triste. O ato de levar o jugo une o homem finito em companhia do amado Filho de Deus. Levantar a cruz afasta o eu da alma e coloca o homem onde ele aprende a suportar os fardos de Cristo. Não podemos seguir a Cristo sem usar o seu jugo, sem levantar a cruz e carregá-la após a dele. Levantar a cruz afasta o eu da alma. O que é a cruz? O jugo ou a cruz é esvaziar a si mesmo. É esvaziar a si mesmo. Para quê? Por que Cristo não mandaria que a gente se esvaziasse? Para que ele se complete em nós. Não tem como ele entrar se não tiver vazio. Não tem. Então o eu só vai sair da alma quando a gente se esvaziar. Quando a gente se esvaziar e Cristo tomar conta, aí o eu sai da alma. Se não fizer isso, não é possível suportar os fardos de Cristo. Não podemos seguir a Cristo sem usar o seu jugo, sem levantar a cruz e carregá-la após ele. Então não podemos seguir a Cristo com o nosso eu inflado. Na verdade, com o nosso eu de qualquer maneira. O nosso eu deve ser jogado no lixo, deixado de lado. Nossas vontades, o nosso querer deve ser entregue a ele. Se nossa vontade não está de acordo com os requisitos divinos, devemos negar nossas inclinações, abandonar nossos desejos acariciados e pisar os passos de Cristo. Andar como ele andou. Andar como ele andou. Fazer o que ele fez. Viver como ele viveu. Tá vendo que o jogo é fácil de entender, mas é difícil de viver?
Ele é leve, mas é pesado. A gente torna ele pesado, ele é leve. O jugo de Cristo aqui se resume em toda a vida cristã. Toda, completa. Quando se tornam conscientes de sua própria fraqueza, suas próprias deficiências, terão prazer em fazer a vontade de Deus. Eles se submeterão ao jugo de Cristo. Então Deus pode trabalhar neles para fazer o que lhe apraz, o que muitas vezes é totalmente contrário aos planos da mente humana. Então, quando a gente entender ou compreender aquilo que a gente não gosta, né? Nossas deficiências, nossas imperfeições, então a gente vai querer seguir a Deus. Quando a gente entender que a gente é mau, que a gente não vale nada, porque a nossa vida é passageira e passa muito rápido, então a gente vai entender que aquilo que Ele nos oferece é bom, elevado e não pode deixar passar. A gente não pode deixar passar. Devemos agarrar. Então, eles vão se submeter ao jugo de Cristo, ou à vontade de Cristo, vão se esvaziar, Cristo vai tomar conta e Deus vai fazer o que Ele se agrada em nós. Seu trabalho não é reunir seus próprios fardos. Ao se apegar aos fardos que Cristo deseja, então você pode perceber que fardos ele carregava. Cristo também carregou fardos. Ele não está pedindo para a gente fazer algo que ele não fez. Ele está pedindo para a gente fazer exatamente o que ele fez, o que ele viveu. Ele viveu para ele mesmo nessa terra? Ele carregou os fardos dele mesmo nessa terra? Então ele não está pedindo para a gente algo que ele não fez. Vamos estudar a Bíblia e descobrir que tipo de jugo ele levou. Ele foi um auxílio para aqueles que estavam ao seu redor. Ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Perceba que há um jugo para suportar. Tem um jugo para suportar. E aqui a Bíblia diz qual foi o jugo dele. Qual que foi o jugo dele? Um auxílio para o necessitado. Viver para o próximo e não para si mesmo. Esse foi o jugo. Passava os dias pregando, fazendo milagres, as noites orando. Muitas vezes, quando ele ia descansar, como Pedro, né, ia lá acordar ele para tirar dúvida, e mesmo cansado, ele ensinava. Agora, essa é a própria fé que queremos. É a própria fé que queremos. Que fé é essa? O que é fé? Fé é o que acreditamos, né? Fé é o que sentimos, o que cremos. E que fé é essa? A fé que a gente acredita de fazer o bem ao próximo, de amar o próximo e amar a Deus. Essa é a fé que cremos. Uma fé que compreenderá as promessas de Deus, uma fé que pegará o jugo de Cristo e suportará os encargos que ele nos envia. Muitas vezes pensamos que estamos tendo dificuldades em suportar os encargos, e é o caso com muita frequência, porque Deus não fez nenhuma provisão para carregarmos esses encargos. Que encargos são esses? Que ele não fez nenhuma provisão para suportar. Os encargos que ele não fez provisão para suportar é aqueles encargos que nós mesmos criamos. Esses são os encargos. Porque ele faria provisões ou soluções para enfrentar os próprios encargos ou pesos que colocamos sobre nós mesmos. Não tem motivo. Ele deu a receita, ele deu o remédio e ele mostrou o caminho. É assim, filho. Faça. Para isso eu te tenho solução, para isso eu te ajudo, para isso eu te auxilio. Agora, muitas vezes esses encargos aqui da vida que ele diz, é como lá nos dias dos judeus, que colocavam leis e fardos sobre vamos colocar o sábado, por exemplo. Por que Deus faria meios ou provisões para carregar esses pesos e esses fardos? Por que ele faria provisões para isso? Não é dele. Não é dele.
Não é a vontade dele que fizesse. Então, por que ele iria aliviar a carga de 600 leis em cima do sábado? Não. Ele fez provisão para aliviar em cima do que está escrito ali. Curto e simples. Mas quando levamos o seu jugo e carregamos o seu fardo, podemos testemunhar que o jugo de Cristo é fácil e o seu fardo é leve, porque ele fez provisão para eles. Para isso ele fez provisão. Até porque ele não seguia todas essas normas e tradições que os fariseus faziam, e os fariseus acusavam ele por isso. Não acusava? Acusava. Mas ele não deu ouvidos. Ele fez o que estava escrito e ajudou os discípulos a fazer também o que estava escrito. Fora disso, não. Não tem solução. A solução que Deus tem para quando você sai fora disso é volte para o caminho. Volte para o caminho. Deus nos ajuda a voltar para o caminho. E quando volta no caminho, Ele continua nos ajudando. Mas não adianta querer sair fora do caminho e querer que Ele faça provisões para nos ajudar. Não vai. Você não deve colocar seu pescoço sob o jugo da moda e julgos que Deus nunca planejou que você devesse de suportar. Não é nosso trabalho estudar como atender aos padrões do mundo, mas a grande questão de cada um deve ser como posso atender ao padrão de Deus. Então é que você encontrará descanso para a alma, pois Cristo disse: o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando você tem um jugo que está lhe exasperando ao extremo, saiba que não é o jugo de Cristo, pois ele disse que o jugo dele era fácil de levar. Então, se o jugo está nos cansando, se nossa vida está difícil, muito pesada, a gente tem que analisar. Isso é o que Cristo determinou ou é o que eu, Daniel, acho que é certo? O que Deus quer de nós é que aprendamos todos os dias de nossas vidas como construir nosso caráter para o tempo e para a eternidade. Ele não quer que sigamos numa direção e nunca saiamos dela. Deus não nos criou como máquinas ou robôs. Não nos criou para isso. E o interessante é que ele não quer que a gente fique fixo numa ideia, mesmo que ela seja verdadeira. Não que é para parar de acreditar nessa ideia. Ele não quer que a gente trave nela. Deus fez o ser humano para evoluir. E quando você aprende uma coisa nova, você não para nela. Você vai para outra, e outra, e outra. Sempre aprendendo. Ele não quer que sigamos numa direção e nunca saiamos dela, que tenhamos ideias fixas, estejam elas certas ou erradas. Ele nos colocará em meio a provações e dificuldades, e quando aprendermos a superar obstáculos no espírito certo, com um alto e santo propósito, ele nos dará outra lição. Então, a vida aqui é lição após lição. Aprendeu uma, nossa, agora acabou. Não, aprendeu uma, agora vai para a próxima. Aprendeu a segunda, agora vai para a próxima. Nós nunca vamos cessar de estudar. Nunca. Então, mesmo que a gente tenha uma ideia e ela seja boa, não devemos nos prender somente a ela. Um cristão não vive só de uma doutrina, ou a lei não tem só um mandamento. Mesmo que a gente aprenda um, devemos evoluir para o próximo. Bom, então o que eu queria resumir é que o jugo é esvaziar de si mesmo. É ter a vida de Cristo. Esse é o jugo. O fardo é nossas dificuldades na vida. Os irmãos devem estudar por si mesmos, mas eu, no meu entendimento, cheguei a essa conclusão. O jugo é se esvaziar e se entregar a ele. Os fardos é a nossa vida, a nossa luta. Só um último texto para encerrar, de como a gente deve usar o jugo ou fazer bom proveito dele.
Está em João 15,5, que diz: Eu não sou nada e tu és tudo. Tu disseste, sem mim nada podeis fazer. Então, para a gente seguir, usar e ter esse jugo de Cristo, devemos fazer o que esse texto diz. Eu não sou nada e tu és tudo. Tem outro texto aqui mais para baixo que diz que nós somos moldados da maneira como desejamos. Nós somos moldados da maneira como desejamos. Nós nos colocamos nas mãos de Deus e conforme a gente progredir e evoluir, cada vaso será moldado e transformado de uma maneira. Nenhum será igual ao outro. Paulo não foi igual a Pedro, Pedro não foi igual a João, João não foi igual a Tiago. Cada um evoluiu e cresceu conforme se abriu e se doou a Deus. Amém.